Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o nosso primeiríssimo podcast. Somos os curadores da página A Sétima Crítica, grupo especializado em críticas do audiovisual. Temos como foco, primeiramente, os filmes da produtora A24. Tem tido uma crescente aí nos últimos anos. Vários filmes aclamados, conhecidos. E antes de começar, vamos introduzir os membros do podcast. Meu nome é Gustavo Beck. Aqui do meu lado fala Gustavo Lima. Opa, e aí, galera, beleza? E Murilo Parma. E aí, pessoal? E bom, hoje iremos falar sobre Green Knight, ou Cavaleiro Verde, se preferir. Um filme de 2021, um dos últimos lançamentos da produtora, que tem ganhado muita visibilidade dentre os cinéfilos. E, bom, foi escrito e dirigido por David Lowery, que traz uma nova versão do clássico conto do século XIV de um cavaleiro da Távola Redonda, numa fórmula ousada e refrescante, repleta de originalidade. No filme, acompanhamos uma aventura épica e intimista do sobrinho do rei Arthur, Sir Gawain, e nela vemos o herói passar por tentações e provocações de coragem, enquanto a curiosidade e a melancolia acompanham nessa jornada medieval. Bom, e diga aí, o que você achou do filme, Murilo? Não, cara, deixa eu falar primeiro. Então diga aí, o que você achou do filme, Gustavo? Bom, primeiramente eu já gostei muito da paleta de cores do filme e a forma como o diretor usava a iluminação, que não era natural, mas mostrava pontos importantes no filme, e a iluminação acompanhava isso, como na cena em que o Cavaleiro Verde fala através da rainha, que tem aquela luz verde atrás dela, dando um tom fantasmagórico. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito interessado no filme, tanto isso quanto a fotografia também. Mas é um filme que a gente tem que prestar muita atenção, porque se perder, o filme tem um ritmo muito lento. Mas é divertido, gostei bastante até. Opa, e o que você achou, Murilo? Esse filme tem uma fotografia muito surpreendente. Eu gosto muito de acompanhar a direção de arte, a direção de fotografia no geral dos filmes, e fazia tempo que eu não vi um negócio tão bem produzido assim. A montagem é muito diferente também. Eu acho que tem uma sacada muito em cima mesmo da linha tênue entre o que é muito bizarro e o que é compreensível, assim. Eles acertam muito bem em como contar a história. Igual o Gustavo falou, também eu senti que tem um ritmo bem lento, assim. Mas não é nada que me chegou a incomodar, não. Eu acho que se fosse diferente pra essa história em específico, aí sim seria estranho. Eu acho que o ritmo lento combina mesmo com esse tipo de jornada, assim. E é um negócio que eu não vejo muito, né? Concordo. Obra desse jeito. Porque eu gosto de filme de ritmo lento, mas podem ter pessoas que odeiam esse tipo de filme, né? Então, é bom a gente dar essa observação que tem um ritmo lento, mas pelo visto agradou tanto eu quanto você. Eu gostei pra caramba, de verdade. E geralmente eu prefiro o filme de contato mais rápido, assim. Que te pega mais... pega a tua atenção mais rápido? Tipo Joias Brutas. Joias Brutas é instantâneo. Que por acaso é meu filme favorito da A24. Mas, na verdade, Green Knight entrou no ranking, no meu top 5. Realmente me surpreendeu muito mesmo. também. E eu acabei de pesquisar um fato aqui que me surpreendeu muito. Eu fui pesquisar o orçamento por conta da direção de arte, a fotografia, a iluminação, tudo muito bem trabalhado. E parece ter sido muito, muito milimetricamente pensado. E eu vi aqui que foram só 15 milhões de dólares. Só naquelas, né? Mas para padrão Hollywood, eu acho bem pouco. Porque bem quando começou, na primeira cena, que tem a introdução tanto do protagonista quanto do Cavaleiro Verde, Sim. Eu falei, que filme bem produzido, no sentido de deve ter sido caro. Eu chutei uns 80 milhões de dólares. Mas, aparentemente, trabalharam... Uma coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que eu gostei muito da interpretação do Dev Patel.
Sim, me surpreendeu bastante. Ele já tinha se colocado assim como um bom ator. Mas eu esperava muito menos, de verdade. Me Sim, surpreendeu exatamente. bastante. E passou exatamente a imagem que é a do Gawain, que é o protagonista, né? Oi, deixa eu perguntar. Vocês já conheciam a história antes? Já conheciam esses mitos e tal? Porque eu não fazia ideia, tipo, eu sabia da existência, mas nunca Eu li não nem fazia nada. ideia também. Eu não. Quando eu fui ver a sinopse mesmo do filme, que me surpreendeu, né? Que é primo do Rei Arthur. É, Eu nem então. sabia que o Rei Arthur tinha primo. E exatamente. E mais tarde, lá pro finalzinho, a gente vai comentar sobre as teorias, né? As diferentes interpretações do final. E aliás, tem muitas. Sim, e vamos usar bastante spoilers. Mas eu acho muito interessante o fato de ter usado um estilo bem épico mesmo, de contar a história, dividindo por contos, pelos mini-atos, entre aspas. E já no início conta que é uma adaptação de tal livro, que eu não me recordo o nome agora, mas já algo do século XIV. Muito absurdo imaginar isso. E o jeito que o diretor e roteirista conseguiu montar isso na mente dele, eu acho muito surpreendente. Tipo, Sim. essa pegada lenta e algo bem que para alguns consideram maçante, eu achei muito bem estudado aqui, muito bem aproveitado. Como a cena dele, o protagonista cavalgando durante 2 minutos, sem nenhum outro. Muito legal, é muito legal. Eu gosto muito Me dessa cativou cena. muito essa cena. De verdade. Fiquei hipnotizado ali. Interessante. E realmente não tem como notar que não é algo absurdamente caro aquilo. Ou eu tô sendo meio ingênuo, mas. Não, eu concordo. Eu concordo, eles Então, tinham muito pouco isso vai dar orçamento. boa direção do. Então, isso vai dar boa direção do David Lowery. Vocês Que conheciam ele antes? Eu não conhecia, não. não conhecia, eu também não conhecia. Mas eu gostei muito do estilo do filme, de como ele dirigiu o ritmo lento. Tudo combinou perfeitamente pra mim. Ele foi o diretor do Sombras da Vida, né? A Ghost Story, de 2017. Ah, o Algo. Ghost Story. Sim. Algo extremamente complexo. Que acho que da A24 foi o filme que me fez ficar mais dias refletindo. E até hoje eu não sei se eu entendi. Mas pensando bem, dá pra ver umas características dele assim no Cavaleiro Verde. Queria entender muito melhor o que exatamente significava a raposa e os gigantes. Os gigantes eu acho que tem alguma coisa a ver com mitologia, provavelmente. Mas a raposa, Cara, não sei. quando eu vi a raposa, eu só consegui lembrar de Pequeno Príncipe. Não sei Eu também. acho que Fiquei... não deve ter relação nenhuma, mas. Mas eu fiquei pensando muito, E o jeito que ele tem aquela capa meio grande que parece um Sim, cachecol. Nossa, sim, então faz eu não sei sentido. se Pode ser tem alguma relação. Eu acredito que tenha. Acho que tudo ali é muito bem pensado, porque dá pra ver como cada cena ali tem um propósito, não é nada jogado. O diretor sabia exatamente o que ele queria passar ali no filme em cada cena. E pra entender um pouco essa história aí da raposa, acho que devíamos comentar sobre a jornada do herói, que aqui é bem nítida, né? Onde o protagonista, um cara meio esquisitinho, fraquinho, ele é convocado a uma missão e nessa missão ele enfrenta diversos perigos e desafios e durante essa missão ele tem o seu companheiro, né? Sua companhia ali pra guiá-lo, aconselhá-lo também. Uhum. E nesse caso seria a raposa. Não sei se algo tão pequeno assim seja proposital. Mas ela realmente foi um aliado, né? A raposa.
Foi ela meio que salvou ele naquele momento que ele caiu. Aí ela foi, aí mostrou que tinha um castelo e tudo mais. Fez companhia pra ele não ficar louco também. E outro ponto da jornada do herói que fica bem evidente é a aproximação da Caverna Secreta, né? Que no caso seria a Igreja Verde, onde ele teria a aprovação e a recompensa. Sim. Tanto que tem até uma cena que eu achei muito bonita, que é ele caminhando até essa Igreja Verde. Que é um take muito bonito no filme. Eu tinha visto uma teoria de que a raposa poderia ser uma metáfora pra ele mesmo, pro próprio Gawain. Que ele precisava ser ligeiro, inteligente, e tem partes que ela não tá, que significa um estado de espírito, pode-se dizer assim, do Gawain. É legal ver como tem bastante coisa diferente pra falar. Eu gosto muito de quando um filme deixa essa impressão. Sim, mas que não quando tenha não é só o final branco aberto no também. preto ali, né? Sim, exatamente. Tem E muita gente que tem maior preconceito com um filme de final aberto. E eu acho que é um negócio muito legal de se deixar pensando, igual o Poço, o último que lançou da Netflix. sim, verdade. Eu acho que os melhores filmes são os que têm o final aberto. Não é o filme que te faz, que tu assiste e já no dia seguinte esquece dele, não lembra dele. Sim, exato. Não é o tipo de filme cativante assim. Sim, Esses com um final muito aberto ou até mesmo inesperado, né? Acho que são os que mais te pegam e tu leva contigo por dias, né? justamente. Tanto que as pessoas que não gostam são as pessoas que ficam com raiva por não entender, às vezes, sabe? Às vezes não tem nem o que entender em si. Você espera o que você conseguir absorver. Sim. Isso que é legal. Eu acho que você se frustra muito quando entra num filme assim, achando que você vai entender tudo. Uhum. Fica meio frustrado, né? Eu acho que só tem que tentar absorver o que você pega ali e sentir o que você tá. O que o diretor tá tentando transmitir ali pro espectador, né? Bom, essa missão dada aí ao Gawain. Na verdade não é uma missão, né? É apresentada como se fosse um jogo. Um jogo de Natal, né? Que fala. É um desafio. E isso foi uma coisa que eles falavam assim, mas é só um jogo. Eles davam adendo a isso. E, tipo, no fim, realmente era só um jogo. Entendeu? Mas Esses acho que detalhes são muito legais, assim, de se perceber. Que acaba fazendo mais sentido no final do cara. acredito que por ser um jogo e ele ter aprendido, entre aspas, eu acho que é esse que é o ponto, né? Mas basicamente o desafio do Cavaleiro Verde para o protagonista era: se você me desse um golpe, um ano depois você viajaria por 6 noites para o norte em busca da Igreja Verde, Capela Verde. E lá eu revidaria com o mesmo golpe, sem piedade, né? E o personagem do Dave Patel dá um golpe no pescoço, arrancando a cabeça do cavaleiro. E isso já me prendeu instantaneamente e eu queria muito saber como que terminava aquilo. Mesma coisa pra mim. Basicamente a gente imaginou, porra, ele fez merda, né? Porque ele arrancou a cabeça do bicho. O bicho vai revidar como? Arrancando a cabeça. Se ele desse só um soco no ombro, aí o bicho ia dar um soco no ombro também e tava de boa, mas teoricamente ele não seria um herói, né? Um corajoso. Igual ele acabou sendo reconhecido nesse um ano. Todo mundo fazia aquelas pecinhas de fantoche, tratando ele como se fosse um herói, né? Por ter decapitado. Mas na real ele vivia com medo de chegar a esse outro Natal em que ele deveria se ajoelhar na frente do monstro lá
e tomar uma machadada na cabeça. Entendeu? Engraçado que eu não entrei no filme achando que não ia entender nada, assim. E eu não achei que ia ser tão imprevisível em algumas partes, né? Então quando ele arrancou a cabeça do monstro, eu achei que no final ele poderia ou não poderia acabar morrendo. Eu acho que essa dúvida que me fez ficar tão alerta e atento e nem vi a hora passando, assim. No terceiro ato, eu tava já nervoso. Pro filme me causar isso, eu acho que é um belo trabalho de todos os aspectos do filme. Bom, vamos falar agora um pouco sobre as teorias, sobre o final, o que é aquele flash forward, não sei. Ele tem uma visão e, bom, o final do filme é bem aberto, né? Há interpretações, alguns fãs fazendo teorias. É um filme já cheio de simbolismos e coisas que você só pega assistindo a segunda vez, terceira vez. E eu espero pegar na segunda vez que eu assistir. E o final? Ele acabou reconhecendo que é meio que uma aprovação, né? Pra ver se ele realmente era um cavaleiro. Porque pra ser um cavaleiro de verdade tem que, teoricamente, ter muita coragem, né? E o que prendia ele muito a covardia era o cinto. Era aquele pano que ele usava na cintura que protegia ele, né? Ele não seria atingido com aquilo. Tanto que na visão dele, spoiler pra quem não viu, ele, quando tira o cinto, a cabeça dele cai. Instantaneamente. Ou seja, era como se ele tomou realmente a machadada, só que o cinto não fez ele morrer. Então ele viveu a vida toda sabendo que se ele tirasse o cinto, a cabeça dele ia cair, né? E isso é bizarro. Então quando volta tudo, ele tem essa visão e volta a consciência. Quando a gente percebe que era só uma visão, isso tudo. E aí ele tira o cinto e vai tomar mesmo a machadada 100% de coragem. Aí o Cavaleiro Verde reconhece que ele é um guerreiro de verdade. Tanto que, cavaleiro digno, né? Tanto que ele até fala, meu cavaleiro, entendeu? Meu guerreiro. E eu acho que fica bem claro nesse final mesmo essa parte do reconhecimento do cavaleiro. Tanto pela expressão facial, apesar de ser não sei se é um efeito prático ou uma computação gráfica. Mas dá pra ver nas feições que ele não tá com raiva nem nada, tá contente, tá tranquilo. E ele fala que o cavaleiro, né, o Gawain, ele pode seguir o caminho dele. Isso é bem interessante. O que eu acho meio engraçado é que quando o filme se sustenta, né, na base de simbolismos e peças imagéticas muito importantes e bonitas, bem montadas, ele geralmente não me pega tanto, porque pesquisa sobre o que simboliza cada peça e etc. Mas nesse aqui, mesmo não entendendo a maioria, e talvez eu nem chegue a entender, mesmo assim ele me cativou muito e eu só me entreguei ali pro universo do filme, me entreguei ali pra época e acho que isso melhorou muito minha experiência. Mas é realmente difícil isso acontecer. Eu acho muito interessante que os símbolos são, ao mesmo tempo que eles te fazem pensar, eles também te entretêm, né? Você não precisa ficar muito frustrado por não entendê-los, pelo menos na minha visão. Esse filme fez com que eu me lembrasse muito de A Bruxa. Não sei porquê, mas em alguns momentos eu me lembrei muito de A Bruxa. Na cena inicial, né? Que tem os bodes lá, o bode. Mas acho que mais os planos, que eram bem fechados, bem organizadinhos.
eram bem simétricos, bem coreografados e tudo numa altura média, assim, para baixo, quase um contraplongé, na maioria das vezes. Dava um aspecto meio sombrio mesmo, meio dark, não sei nem explicar direito, mas você ficava meio aterrorizado, assim. E acho que o que te lembrou muito de A Bruxa foi a floresta, né? A ambientação, também, a época. essa ambientação da floresta e também a cena do lago, no momento que ele tá a cena dos dois em frente ao lago, tá tudo escuro, é aquela névoa. É muito, muito semelhante, muito bonito. Eu gosto de quando o filme tem essa pegada assim. Eu acho que as inspirações e as referências são claras algumas, né? Como a do Pequeno Príncipe, como a outros filmes da A24, como a própria filmografia do David Lowery. E, bom, sobre fotografia, são diversos aspectos que a gente poderia comentar aqui. Acho que nem caberia no episódio, mas realmente, o jeito que eles usam a iluminação, tanto a manipulação das cores, quanto o próprio sentido da luz mesmo, deixando as sombras sempre dos lugares certos. E você percebe só no cuidado com essas montagens e tudo mais, o carinho que eles tiveram e como tudo é realmente bem pensado. Como se todos os técnicos, né, trabalhando ali na obra tivessem todos na mesma página, né? Uma paleta de cores hipnotizante, sério. Algo muito bonito e que me impressionou muito o orçamento ali. A cena do lago, que fica também aquela luz vermelha. Sim. Ele mergulhando. Como a cena inteira dele, quando ele se decide que vai sair da casa lá do homem misterioso que acolheu ele decide ir pro seu caminho, seguir seu caminho, né, pra achar a Igreja Verde. Dá pra ver que fica tudo muito saturado, com tons de amarelo extremamente vivos e fortes. Chega até a incomodar um pouco. E isso é claramente a divisão do segundo pro terceiro ato. E ali o filme, pra mim, que tem uma pegada meio lenta, ali ficou um pouco até que frenético. E eu fiquei muito, muito curioso pra saber o que aconteceria, qual seria o destino dele. E eu tinha ficado muito decepcionado com o primeiro final ali, que na verdade era uma visão dele, né? Onde ele destrata aquela mulher que... Pariu o filho. Sim, ele não dá indícios de que gosta dela. Nunca vemos uma cena onde ele demonstra carinho, nem nada. E ela bem carente de atenção ali. Porém, o jeito que ele trata ela, eu fiquei... E mais aquilo realmente representa o quão covarde ele era, né? Se ele tivesse seguido a opção, né, de fugir do cavaleiro e do seu destino, seria ser decapitado, ele seguiria dali. Uma covardia com um futuro triste, sem amor, enfim. Porém, quando o filme dá aquele plot twist, né, que na verdade era só uma visão, uma miragem, eu fiquei pensando se realmente era aquilo e tal. Porém, acho que fica bem claro quando... Só o diretor sabe. Exatamente, tudo na cabeça dele. Mas eu acho incrível esses finais que podem ser interpretados de diversas formas, porque o diretor não fez o filme só pra ele, né? Ele fez pra quem quiser assistir ali, quem quiser interpretar. Eu acho isso muito incrível. E esse episódio vai chegando no fim. Nos encontramos no próximo episódio, onde falaremos sobre outro filme da A24. Provavelmente o mais novo lançamento, Lamb, que infelizmente no Brasil só terá seu lançamento oficial lá para março de 2022, o que é uma
Uma pena, né? Eu gostaria muito de ver a primeira vez no cinema, mas eu não vou aguentar a ansiedade, então assistiremos quanto antes e já iremos preparar um episódio novo com novidades. Tchau, tchau, galera. Até uma próxima. Falou, pessoal. Valeu, galera. Um prazer estar fazendo esse podcast aqui. Falou!